estamos de volta então para iniciar o capítulo 2 desse artigo 2 sobre o mistério pascal nos sacramentos da igreja. São os números 11:35 em diante. Para falarmos sobre os aspectos mais, digamos, práticos e circunstanciais das celebrações na liturgia da igreja. Quem celebra, como celebra, quando celebra, onde celebra. A liturgia é a ação de Cristo. Nós já consideramos, dedicamos um bom tempo nos 2 últimos encontros para falar sobre isso. Mas é a ação do Cristo total, cabeça e membros. Dizer, a sua obra de redenção, o Senhor associa à sua igreja, os seus membros, de modo que, perpetuando pelos sacramentos, nas celebrações da igreja, perpetuando o seu mistério pascal, a sua ação de salvação, nós nos devolvamos a Deus, entrando em comunhão com o Pai, pelo Filho, na força do Espírito Santo. Dizer, certamente nós meditamos então sobre a ação de Jesus cabeça, enquanto nosso Salvador, no seu mistério pascal, e a essa obra de salvação perpetuada na igreja, nos sinais que ele mesmo instituiu, que são os sacramentos, a igreja se devolve nos seus membros, pela força do Espírito Santo, a partir da mediação de Jesus Cristo, ao Pai. Então, a liturgia é a ação do Cristo total, cabeça e membros. E os membros de Cristo estão dispersos em 3 estratos. Existem aqueles que já estão associados de maneira perfeita à adoração e à glorificação que se faz de Deus e que se presta a Deus no céu, diante da sua face. É a liturgia celeste. Existem, portanto, aqueles membros de Cristo, aqueles membros da igreja que estão consumados na perfeição do que foram criados para ser. Santos. Então, é o culto que nós vemos, na liturgia celeste, na Jerusalém celeste, conforme descreve o livro do Apocalipse. É nessa liturgia eterna, celeste, que o Espírito Santo e a igreja agora já nos dá a participar. Nós celebramos agora, na terra, a salvação de Jesus, e vivemos alimentados da sua graça justamente em vista da nossa salvação eterna. É em vista de que o plano eterno de amor de Deus se realize definitivamente também em nós. É para nos associarmos aos santos no trono de Deus, diante do trono de Deus, é que nós aqui na terra cantamos os seus louvores. É que nós aqui na terra celebramos a sua graça e a sua misericórdia derramada nos sacramentos. Aliás, nós, inclusive, referimos, nós falamos sobre essa Jerusalém e sobre esse culto celeste dentro de cada liturgia, dentro de cada missa. Exemplo da oração eucarística 2, que é aquela mais comumente rezada, pelo menos durante a semana. Diz assim: enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós,
e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade. Ou seja, dai-nos participar da vida eterna onde eles já estão consumados, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Nós pedimos a intercessão deles, né? Lembramos especificamente sobre a intercessão deles na oração número 3, deixa eu... Quando dizemos assim... Que o mesmo Espírito faça de nós uma eterna oferenda, essa é a oração eucarística número 3, para alcançarmos a herança com os vossos eleitos. A Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos santos apóstolos e gloriosos mártires e todos os santos, que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Nós pedimos a Deus que nos faça uma oferenda viva agora para alcançarmos o que eles já alcançaram, também pela intercessão deles, que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Então, é verdade, é a ação do Cristo total, cabeça e membros, mas os membros estão divididos em 3 estratos. Os membros da igreja chamada triunfante, da igreja celeste, os membros da igreja chamada padecente, né, no purgatório, são os membros que estão salvos, são os chamados fiéis defuntos, estão salvos. E, no entanto, estão nesse tempo de purificação das penas temporais devidas pelos pecados. Não existe propriamente consenso, né, sobre se, embora já salvas, as almas do purgatório podem ou não interceder por nós. Fato mais claro, mais evidente, tanto a partir da revelação quanto a partir das preces da igreja, tanto a partir das escrituras quanto da própria liturgia da igreja, é que nós podemos rogar por eles e devemos. E bom, a igreja militante, né? A igreja terrestre, são os membros que estão no combate, no tempo da prova dessa vida. Mas todos esses estratos se unem, né? Exatamente, e se manifestam dentro da celebração do culto central da igreja, que é o sacrifício, a atualização do sacrifício de Jesus, que é a Santa Missa. Exemplo. Depois, né, quando começam os memento da oração eucarística, em geral são 2 ou 3. Pode ser até que sejam 4, mas o mais comum é que sejam 2 ou 3 memento. O que é isso? São aquelas rogações que dentro da oração eucarística começam com, no nosso português, com lembrai-vos. A primeira da oração eucarística 2. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro. O latim diz dispersa pelo mundo inteiro, ou seja, espalhada pelo mundo inteiro. Toto orbe diffuse. Da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade, em comunhão com o Papa Leão, com o nosso Bispo Paulo César, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos, ou seja, os ministros ordenados e todos os ministros do vosso povo. Então, a gente, aqui na oração eucarística 2, enfatiza mais digamos, a hierarquia, né? Mas na oração 3, por exemplo, o primeiro, não o primeiro dos mementos, mas o segundo, que é o que faz menção à igreja terrestre, diz assim: nós vos suplicamos, Senhor, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa igreja que caminha neste mundo, com o vosso servo Papa Leão, o nosso bispo Paulo César, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e diáconos, os outros ministros e o povo por vós redimido. E continua: atendei propício às preces desta família, esta assembleia que celebra agora. Atendei propício às preces desta família que reunistes em vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas
dispersos pelo mundo inteiro. Então, nós pedimos, né, por todos os membros da igreja presentes no mundo, nessa terra. Voltando para a oração eucarística 2. O segundo memento diz assim: lembrai-vos também, na vossa misericórdia, dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição. Ou seja, não são quaisquer falecidos, os que adormeceram na esperança da ressurreição. Aqueles que dormiram na fé em Cristo. E logo depois, e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Então nós pedimos por todos os falecidos, mas particularmente por aqueles que adormeceram em Cristo, na esperança da vida eterna. A igreja padecente. Nós não sabemos exatamente a situação de alguém depois do juízo particular, né? A não ser dos membros já canonizados da igreja, né? Esses estão certamente no céu, certamente salvos. E a terceira rogação, né? O terceiro memento da oração eucarística número 2 é pela igreja triunfante. Então, terrestre, padecente, triunfante. Enfim, nós os pedimos, tem piedade de todos nós, dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo. Percebe? Então, lembrai-vos da igreja na terra, lembrai-vos dos nossos irmãos e irmãs falecidos, lembrai-vos, e nós vos pedimos, tem piedade de nós, dai-nos participar da vida eterna com aqueles que, né, já estão perfeitamente unidos a vós. É a ação do Cristo total, né? Antes disso, nós rezamos na liturgia eucarística exatamente falando sobre a obra do Pai por meio do Filho no Espírito. Antes disso, na verdade, ó Pai, vós sois santo, fonte de toda a santidade. Começamos a oração olhando para o Pai, né? Fonte de tudo. Nós já até dissemos isso no encontro passado. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, é a epiclésia, a invocação do Espírito Santo, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Vem o relato da instituição da Eucaristia, as palavras e os gestos do Senhor, e, portanto, a eficácia sagrada para a transubstanciação, e logo em seguida, depois da aclamação, mistério da fé, depois da resposta da Assembleia, continua o sacerdote, celebrando, pois, então nós continuamos falando sobre a graça que nós estamos vivendo. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida, o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Então, essa primeira parte, né, é o pós-sanctus, a epiclésia, a instituição, o relato da instituição, a consagração dentro, né, exatamente desse momento, toda a recordação, né, do dom que nos foi feito e do que nos é feito agora mesmo, e depois começam os mementos. Lembrai-vos, lembrai-vos, lembrai-vos. Ação de toda a igreja. De nós, dos membros da igreja padecente, dos membros da igreja celeste, enfim. Portanto, é toda a comunidade da igreja, é todo o corpo místico da igreja que, unido à sua cabeça, celebra, né? Unido a Jesus Cristo, celebra. As ações litúrgicas não são ações privadas da igreja. São ações públicas. Mesmo que se celebrem de forma privada. Como assim? Os padres oferecemos uma oração, que é uma oração pública da igreja, a chamada Liturgia das Horas, né, ou Ofício Divino, todos os dias. Rezamos em nome da igreja, pela igreja, fomos deputados para com este ofício de intercessão e cumprimos em tanta medida o nosso papel de intercessores exatamente por meio dessas orações. E mesmo quando rezamos, alguém já viu o padre rezando a Liturgia das Horas? Digo assim, a gente já rezou juntos aqui alguma hora canônica? Ainda não, né?
é bom, né? E está na Constituição da reforma, né, do ofício divino, que esse tesouro espiritual seja mais conhecido e até celebrado também pelos fiéis. Por exemplo, num dia de domingo, seria muito desejável, mas muito desejável. Só que quanta catequese, quanta formação cristã precisa preceder isto, né? Para que, não só tomando consciência, mas fazendo-se viáveis para isto, mudando a própria compreensão sobre o que significa o domingo e o tempo e o dia de descanso, e que, né? Quanto anúncio e catequese e formação cristã é preciso antes disso. Mas, e nós queremos oferecer, mas quão bom seria, né? Se no ritmo, apesar da quantidade de celebrações do domingo, nós nos reuníssemos, por exemplo, tá? Para rezar a hora de laudes, né? O início, são as primeiras orações da manhã. Ou de vésperas, né? É o final do dia. E rezar isso de forma pública, solene. Antes da missa, seria possível? Possível. Tem uma paróquia aqui, esse São Camilo, lá de manhã eles rezam. As laudes? As laudes. Existe também no Cruzeiro, né, a paróquia Nossa Senhora das Dores, que eu sei que regularmente também celebra com os fiéis o ofício divino. Nós queremos, né? Eu rezo desde o ano 2000, eu sou 20 e poucos anos. Mas para dizer o seguinte, embora a gente nunca tenha rezado juntos, e embora o mais das vezes eu reze de forma privada, ou seja, eu estou em casa, ou estou, né, diante do tabernáculo, etc., esse é um ato público da igreja. Eu, em nome da igreja, rezo por todo o corpo místico. Pode ser que reze missa aqui, sei lá, exemplo, tá? Uma segunda-feira, 5h30 da manhã, 6 horas da manhã, porque seria o horário, o único horário possível daquele dia para rezar missa, para oferecer missa. Mesmo que aquele não fosse um horário público de missa, em que a comunidade, né, habitualmente participa, mesmo que eu estivesse sozinho rezando missa, este é um ato público da igreja. Já que a gente vai falar sobre umas outras implicações disso, mas o que eu estou querendo dizer é, as ações litúrgicas não são ações privadas da igreja. Perdão, não são ações privadas, mas celebrações públicas. E, portanto, são oficiadas em nome de uma sociedade, que é a igreja, né? Não pertence a um ministro. Foi confiada, ou foram confiadas a nós, não nos pertence. A igreja, como corpo místico de Cristo, tem uma intenção, um espírito e uma forma com a qual amou, pensou e dispôs as celebrações desses sacramentos, ou essas ações sagradas. Ou seja, existe uma forma como celebrar, unido ao espírito da igreja, unido à intenção da igreja e à forma como a igreja quer que este mistério seja celebrado e vivido junto dos fiéis. Que nós, os ministros, sejamos zelosos na vivência disso, é só o que é esperado. É só o que é esperado. Né? Não são ações nossas. Né? São ações de Cristo. Cabeça e membros. Deixa eu abrir aqui para a gente comentar a nota da doutrina da fé chamada Gestis Verbisque. Ou seja, sobre os gestos e as palavras. Diz o número 11. A igreja é ministra dos sacramentos, não é sua proprietária. Celebrando-os, ela mesma recebe deles a graça, preserva-os e é, por sua vez, preservada por eles. Portanto,
modo, né, da celebração, o modo como é disposta a celebração é uma de tantos modos de exercer serviço, uma diaconia. O poder do ministro é uma diaconia. É um serviço que se oferece de Cristo na igreja e em nome da igreja. O ministro fala e age ao mesmo tempo como representante de Cristo, cabeça e pastor, e ao mesmo tempo também como ministro da igreja, em nome de todo o povo sacerdotal. E por isto, nós somos chamados, né, a guardar a riqueza contida não só nas palavras, mas também nos gestos, de modo que nós estejamos sintonizados com o Espírito, a intenção e a força redentora desses gestos. Enfim, e não os manipulemos, né, como se eles fossem qualquer coisa nossa. Como se tivessem de servir a qualquer capricho, né, ou excentricidade nossa. O sentido espiritual dos paramentos, na verdade, é esconder-nos, né? Não é apresentar-nos mais bonitos, né? Então, digo, isso que é o sentido espiritual deles, na verdade, é aquilo que São João Batista diz, né? João 3,30. É preciso que ele cresça e eu diminua. Muito bem. Ele cresça e eu diminua. Na verdade que eu prego, no estilo, né, da minha pregação, na verdade contida na pregação, não são as minhas ideias, não é... Enfim. E depois também nos gestos, na maneira de celebrar, isso é uma mente, uma intenção, um espírito, de uma forma que é da igreja. Eu estou chamado a guardar isto, né? Muito bem. É desejo, né? Já que é todo o corpo místico quem celebra, é desejo da igreja que os fiéis, membros desse corpo, celebrem de maneira plena, consciente e ativa. Participação plena, consciente e ativa. Esse tipo de participação nas ações litúrgicas é um direito e um dever do povo cristão, diz o catecismo. E o que significa essa participação, então? Plena, consciente e ativa. É estar interiormente unido à obra que se realiza. Consciente da grandeza, da sublimidade, da sacralidade do que se faz, do que se vive, aberto ao mistério e, enquanto participa dele, une a sua vontade, a sua vida e tudo que faz parte do rito, silêncio, palavras, né, respostas, gestos corporais, une tudo isso como expressão verdadeira de oração. Quer dizer, enquanto acontece a celebração, eu estou sintonizado interiormente com o espírito dela, me alimentando interiormente dela, à medida em que participo, me dispondo à graça de Cristo enquanto participo e sintonizado exteriormente com o silêncio, as palavras e os gestos que fazem parte da celebração, nos momentos em que fazem parte. Participação plena, consciente e ativa. Isso tem dimensões interiores, como a gente dizia agora, e repercussões exteriores. É verdade, todo o corpo de Cristo quem celebra, cabeça e membros, mas celebra de modos diversos. A cada um papel, uma atribuição.
uma responsabilidade, um ofício, um ministério, enfim. Assim, por exemplo, os ministros ordenados, que são ícone de Cristo, sacerdote, são eles, então, esses servidores escolhidos, né, e consagrados pelo sacramento da ordem, e foram feitos aptos, então, para, agindo na pessoa de Cristo, serem postos ao serviço de todos os membros da igreja para a dispensação da graça de Cristo contida nos sacramentos. A gente dizia, né, no final do encontro passado, é na pessoa do ministro que cada assembleia celebrante tem também, né, a certeza de estar em comunhão com a doutrina e com a graça do Senhor, com as palavras e os gestos do Senhor, naquilo que prega, que ensina e naquilo que faz. Por quê? Bom, em cada missa nós acessamos diretamente não só as palavras da instituição, mas também os gestos contidos ali, e, portanto, acessamos a graça de Jesus Salvador. No ministro, por conta da sucessão apostólica, dessa torrente ininterrupta, não de poder sagrado, nele vivo, iconizado Cristo, sacerdote, em quem, digo, na pessoa do ministro, em quem Cristo, sacerdote eterno, age. Mas não é só na pessoa do ministro. Existe toda uma assembleia celebrante, cada qual com sua função, na unidade do Espírito que age em todos e dispensa a todos os membros qualidades, aptidões diversas. Quantas maneiras de colaborar, por exemplo, na própria celebração nós temos, não é, de participar dela? Como é que a igreja celebra? Bom, por meio de palavras e sinais. Sinais do mundo dos homens, porque faz parte, né? Os sinais e os símbolos fazem parte da nossa vida humana. Nós somos espirituais e materiais, nós exprimimos, né, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, tudo aquilo que para nós é espiritual, nós exprimimos isso em linguagem verbal, ou mesmo quando seja não verbal, nós traduzimos o que nós tantas vezes pensamos ou sentimos não verbalmente, mas está materializado, portanto, em nós também aquilo que é espiritual. E depois, como seres relacionais, sociais, a composição, né, de sinais, símbolos, faz parte da nossa comunicação humana. E assim acontece também com Deus, né? Vamos, falando sobre isso, tratar um assunto interessantíssimo, né, sobre a eficácia, a força dos símbolos. O Papa Francisco fala sobre isso na Desiderio e Desiderave, são os números 44 a 47. Se quiserem pegar aí, né? Porque é uma citação um pouquinho mais longa. Então, Desiderio e Desiderave, números 44 a 47. Diz assim o Papa Francisco. Escreve Guardini, né, um autor agora do século XX, muito importante, né, nesse processo também da reforma litúrgica. É assim que se esboça a primeira tarefa do trabalho da formação litúrgica. O homem deve voltar a ser, de novo, capaz de símbolos. É uma responsabilidade para todos, ministros ordenados e fiéis. A tarefa não é fácil, porque o homem moderno tornou-se analfabeto. Já não sabe ler os símbolos, quase nem sequer pressente a sua existência. Isso acontece também com o símbolo do nosso corpo. É símbolo o nosso corpo, não? Porque íntima união da alma e do corpo, visibilidade da alma espiritual na ordem do corpóreo, e nisso consiste a unicidade humana, a especificidade da pessoa irredutível a qualquer outra forma de ser vivo. Ou seja, na nossa linguagem humana, na nossa carne,
nós evidenciamos o mistério de quem nós somos, o mistério da nossa pessoa. E assim, o corpo é essa espécie de sacramento ou símbolo, não? Fenômeno, aparecimento, tradução da pessoa. E assim, a nossa abertura ao transcendente, a Deus, é constitutiva. Não a reconhecer leva inevitavelmente a um não conhecimento, não só de Deus, mas também de nós próprios. Basta ver o modo paradoxal como é tratado o corpo, ora cuidado de modo quase obsessivo, na sequela do mito da eterna juventude, ora reduzido a uma materialidade à qual se nega qualquer dignidade, como um mero amontoado, não de matéria. O fato é que não se pode dar valor ao corpo partindo apenas do corpo. É preciso remeter àquilo que dignifica o corpo, que é a nossa espiritualidade, a nossa alma. Todo símbolo, então, é ao mesmo tempo poderoso e frágil. Se não é respeitado, se não é tratado pelo que é, quebra-se, perde a sua força, torna-se insignificante. Já não temos o olhar de São Francisco, que olhava para o sol, que chamava irmão porque assim o sentia, e via-o belo, radiante com grande esplendor, e cheio de assombro cantava: de ti, Altíssimo, nos dá ele a imagem. O ter perdido a capacidade de compreender o valor simbólico do corpo e de todas as criaturas torna a linguagem simbólica da liturgia quase inacessível ao homem moderno. Não se trata, contudo, de renunciar aos símbolos, porque o homem moderno, em tanta medida, já não é mais capaz deles. Não é possível renunciar a eles porque foi o que a Santíssima Trindade escolheu para nos alcançar na carne do seu Filho. Deus apareceu na carne. Deus, que é invisível, espiritual, espírito em essência, quis aparecer na carne, quis ser visto, né? Tocado, escutado, e etc. Então, quer dizer, a linguagem com a qual Deus quis realizar, estabelecer comunhão e a nossa salvação é por meio dos símbolos. Então, nós não temos como fugir disso. Deus se encarnou, se materializou. E então nós nos comunicamos e traduzimos também a nossa pertença, as nossas relações com Ele, também a esse modo, também desse modo. Trata-se antes de recuperar a capacidade de utilizar e de compreender os símbolos na liturgia. Não devemos desesperar, porque no homem esta dimensão, como acabei de dizer, é constitutiva. E apesar dos males do materialismo e do espiritualismo, ambos, negação da unidade corpo e alma, está sempre pronta a reemergir como toda a verdade. A pergunta que nos colocamos é, portanto, a seguinte: como voltar a ser capazes de símbolos? Como voltar a sabê-los ler para os poder viver? A leitura simbólica não é uma mera questão de conhecimento mental, de aquisição de conceitos, mas é uma experiência vital. Ou seja, é preciso deixar com que essa linguagem bem específica comece a nos falar sobre relação. Enfim, o Papa continua, né? É preciso que a gente se reeduque, né, a essa dimensão transcendente espiritual da vida, que nos fala também por meio daquilo que é criado, daquilo que é material, daquilo que está visível. Né? Muito bem. Então, como é que a igreja celebra? Por meio de sinais. Deus fala ao homem assim, não por meio da criação visível. A liturgia, Desiderio Desiderável 42. A liturgia é feita de coisas que são exatamente o oposto de abstrações espirituais. O que nós usamos na liturgia? Pão, vinho, azeite, água, perfume, no caso, né, seja do incenso, seja da mirra colocada no crisma, né, para que o óleo seja um óleo perfumoso. Fogo, cinzas, pedra, do altar, dos templos, tecido, que são fibras vegetais ou animais, né? Podem ser sintéticas também, né? Mas, enfim, em geral, as melhores, né?
vegetais ou animais, cores, corpo, palavra, som, silêncio, ação, ordem, tempo, luz. Na liturgia é toda a criação envolvida, né? Os minerais, pedras, metais, os vegetais, vão arranjos, né? Vão as flores aí por aí, ornando, etc e tal, e nos tecidos de origem vegetal, né? Nas fibras de origem vegetal, estão ali também presentes. Os animais, também de repente, né? Nas fibras animais, né? Em couro ou em alguma outra coisa que é utilizada assim dentro da liturgia, né? E da atuação. Nós, os homens, microcosmos, nós meditávamos sobre isso, né? Um compêndio da criação inteira, e nós guardamos relação com tudo que é material, compartilhamos com os minerais a existência, com os vegetais a manutenção, né, da vida, essas operações que nós chamamos vegetativas, com os animais o fato de estarmos inseridos no ambiente, estabelecer relações com eles à base dos sentidos, com os anjos a inteligência e a liberdade, a inteligência e a vontade, né? A capacidade de sermos livres, um compêndio, né? No homem que celebra, no ser humano, obra-prima da criação, obra do sexto dia, né? Foi a última criatura a ser feita. Diz a Gaudium et Spes, um documento do Concílio Vaticano II, a única criatura querida por Deus em si mesmo, por si mesmo. No homem, nesse compêndio da criação, do que é material e do que é espiritual, no homem que celebra, já nele toda a criação se devolve a Deus. Mas junto com ele, a partir das coisas que nós utilizamos, nós trazemos, né, para servirem a Deus e para servirem à glorificação de Deus, toda a criação, à medida do que nós celebramos. Pedra, metal, vegetal, animal, nós mesmos, tudo. Então vejam, Deus fala ao homem através da criação visível, e tudo que nós utilizamos na liturgia é o oposto de abstração. É a própria linguagem com a qual Deus estabeleceu comunhão conosco. Encarnação. O Verbo se fez carne, habitou entre nós, e nós vimos a sua glória. Por que é que nós fazemos assim? Porque Deus fez assim. Foi assim que ele entrou em relação conosco, em comunhão conosco, e realizou a nossa salvação. Foi assumindo, né, o todo da criação, ao tempo em que assumiu uma natureza humana em tudo semelhante à nossa, menos no pecado. Se assumiu uma natureza humana em tudo semelhante à nossa, assumiu, né, uma natureza humana que é uma espécie de compêndio, de resumo de toda a criação. Um microcosmos, né? Pois bem, é isso que Deus assumiu, assumindo a natureza humana como a nossa e utilizando-a, né, fazendo-a instrumento da nossa salvação. Nós colocamos então, né, em nós mesmos e junto de nós, a partir das coisas que nós utilizamos, o mundo inteiro, né? A criação inteira, que não pode se devolver a Deus de forma reconhecida e livre, porque não é próprio deles. Nós fazemos assim, a gente diz que tudo existe para a glória de Deus, né? Nós damos às criaturas a possibilidade de que glorifiquem a Deus à medida do que nós somos e do que nós as utilizamos. Dentro da liturgia, de forma mais específica ainda, né? O Salmo 18 diz: os céus proclamam a glória do Senhor, e o firmamento a obra de suas mãos. O dia ao dia transmite essa mensagem, à noite publica esta notícia. O quê? Não são discursos, nem frases ou palavras, nem são vozes que possam ser ouvidas. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra, chega aos confins do universo a sua voz. Assim, né, como começa o Salmo 18 e vai cantando. Eu continuo tranquilamente enunciando aqui o Salmo. Mas
Que glória de Deus é essa que está presente na criação e que não são discursos, nem frases ou palavras, nem vozes que possam ser ouvidas? As criaturas carregam em si, né, um louvor emudecido que nós, os homens, podemos desatar. Não se sabem criadas por Deus. Não se sabem amadas por Deus. Não se devolvem a Ele. Nós fazemos. À medida em que nós somos um resumo da criação, ao fazermos, nós mesmos já as endereçamos a Ele. Porque somos capazes de conhecê-lo e amá-lo. E porque, inclusive, Ele nos fez assim, né? Nos deu a sua graça também para isso. Mas não só à medida do que nós nos reendereçamos, levamos conosco o universo inteiro, porque somos uma síntese dele, mas à medida do que utilizamos todas as coisas nas ações sagradas, na liturgia, reendereçamos as criaturas todas e as colocamos a louvar a Deus o que elas não podem fazer por si mesmas. Digo, reconhecidamente, né, livremente. Então, tudo que a gente usa na liturgia é o contrário de abstração espiritual. Tangível, palpável. É visibilização do mistério, é comunicação, assim como Deus fez, né? Se fez carne, habitou entre nós. Então, as realidades sensíveis, as criaturas, podem tornar-se lugar e meio de expressão da nossa fé, lugar de expressão da ação de Deus que santifica os homens, etc. e tal. Então, a simbologia, né, dos gestos, dos materiais, de tudo que está contido na liturgia, ao mesmo tempo tem gestos, né, que são tomados assim do corriqueiro e que, digamos assim, são... compreendam bem o termo, tá? São repletos de vulgaridades, mas, olha, abre aspas, Deus não quis viver uma vida vulgar exatamente como a nossa? E passou 30 anos, né, escondido, trabalhando, vivendo, etc. e tal, e santificando uma vida vulgar, no sentido de corriqueira, normal, né, comum. E dentro da liturgia a gente tem gestos assim que são vulgares, mas não quer dizer que sejam vulgares no sentido de corriqueiros, normais, né? Mas não quer dizer que sejam desprovidos de importância. Lá, dentro da liturgia, nós lavamos as mãos. Coisa que a gente faz o tempo todo. Partimos, né, alimento, o pão. Tomamos refeição. São coisas que fazemos o tempo inteiro. E tem outras coisas que já saem um pouco outros gestos que saem da rota da normalidade, né? Daquilo que é corriqueiro, normal. Quando é que nós nos ungimos com óleo? Quem é que faz isso? Não, né? Então, quer dizer, ao mesmo tempo que tem coisas tomadas do cotidiano e do comum, assim como das parábolas de Nosso Senhor, né? Olha, o reino de Deus é como uma semente colocada na terra. Nosso Senhor vai utilizando imagens da vida comum, ordinária. É como uma mulher que está varrendo a casa e encontra uma moeda e chama as amigas e diz: olha, alegrai-vos comigo porque eu encontrei a moeda que eu tinha perdido, né? Quantas imagens da vida agrária, pastoril e etc. Da vida corrente. É como um banquete, é como uma celebração, é como isso e tal, enfim, como uma festa de casamento. Então, nas parábolas e também depois nos sinais, ou seja, nos ensinos e também depois nos sinais, uma série de coisas assim tiradas do cotidiano, da normalidade. É a nossa vida que nós trazemos para dentro do mistério de Deus. E, aliás, antes ainda, o comum da nossa vida que Deus mesmo
colocou dentro do seu mistério, ao assumir uma natureza humana como a nossa. E isso fala o quê sobre o corriqueiro das nossas vidas, né? Sobre o ordinário da nossa vida de cada dia? Não é vulgar, né? É lugar da nossa santificação, é lugar do nosso testemunho, da nossa abertura a Deus, da nossa vivência unida a Ele. Imagina, o Filho de Deus vir nessa terra, viveu a maior parte da vida, né? Uma vida corriqueira, normal. Aquilo que de mais extraordinário aconteceu nessa terra, né? Então, certamente tem das coisas corriqueiras, normais, e tem outras, né, que não são. Gestos, né, enfim, ações, palavras que fogem à ordem do que é corriqueiro, normal, habitual, e que nos dão a dimensão, portanto, de que o que nós estamos fazendo é fora da normalidade. Quebra, nesse sentido, ao mesmo tempo que traz as alegrias e fadigas de cada dia, ao mesmo tempo que traz da nossa vida inteira e do conjunto da criação inteira para cá, quebra essa ordem, rompe essa ordem para elevá-la. Essa simbiose, não? Entre o que é nosso e o que é de Deus. O que pertence ao mundo dos homens e o que é sagrado propriamente, não? Transcendente. Tudo isso mesclado. É assim, então, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. É a união hipostática. É assim o culto, é assim a igreja, né? Divina e humana. É assim o culto das coisas corriqueiras, lugares e normais, trazemos dessas coisas e depois somos enviados a elas também para nos santificarmos e nos abrirmos à graça de Deus em meio a elas, ok? E ao mesmo tempo escapa a normalidade, nos dá já o sentido mais alto e próprio daquilo que é transcendente e sagrado. Mas vai tudo assim, não? E tudo isso faz parte disso que o Papa Francisco dizia, isso é linguagem simbólica. E se a gente deixa de ser capaz de compreender, assimilar, entrar em relação com os símbolos, perde a eficácia dessa linguagem. Alguns desses sinais foram já, digamos, anunciados, né, e estavam presentes na antiga aliança. E a igreja vê neles, nesses sinais sagrados contidos no Antigo Testamento, uma prefiguração dos sacramentos da nova aliança. Tipo quais, né? A circuncisão era um sinal na carne, né? Era cortar o prepúcio dos homens do povo eleito de Israel, de modo que na carne estivessem marcada a sua pertença a Deus. A circuncisão é um sinal, então, de separação dos outros povos e a consagração a Deus, no sentido de fazer parte do povo eleito. Pois bem, a circuncisão é uma das antecipações do batismo, que não é exatamente uma marca na carne, mas uma marca indelével no espírito. Um sinal de pertença, né, de consagração a Deus. Mas depois outras tantas coisas, né? A unção e a sagração dos reis e sacerdotes no Antigo Testamento, os gestos de imposição das mãos, o próprio ritual da Páscoa judaica. Muitas dessas coisas foram absorvidas e transfiguradas dentro da liturgia da igreja. Foram sinais que foram assumidos por Cristo, né? E ressignificados, expandidos. Por exemplo, o Seder Pascal, a ceia pascal, a Páscoa que Jesus celebra com seus apóstolos, não é uma Páscoa judaica. Não é um Seder Pascal normal.
Pelo motivo principal de que, bom, claro que tem tanta outra coisa que a gente poderia dizer, mas pelo motivo principal de que o Seder Pascal, a ceia de Páscoa dos judeus, tem um cordeiro. A ceia que Jesus toma com os seus não tem carne de cordeiro. Por quê? Ah, bom. Este pão é a minha carne. Este cálice é o do meu sangue. Então, diga assim, que Páscoa foi que Jesus celebrou com os seus? Foi a Páscoa dos judeus? Não, certamente não. Foi cronologicamente concomitante com a Páscoa dos judeus, mas ele irrompeu com um novo significado. Estabeleceu deu um significado novo à Páscoa, celebrando uma novidade total. Mas fez isso também de um modo que guardava alguma relação. Depois a gente pode fazer em algum momento, não, a catequese sobre os 4 cálices, né? Dentro do Seder Pascal. Qual foi o que Jesus tomou e abençoou? Porque eles estavam numa celebração pascal, na qual se tomam 4 cálices. Um deles Nosso Senhor tomou e abençoou. E disse, esse é o cálice do meu sangue. Qual deles? E por quê? Foi o terceiro, tá? E por quê? Depois a gente pode fazer uma catequese sobre isso. E depois, saindo do cenáculo com os apóstolos e indo para o Jardim das Oliveiras, fala sobre um outro cálice. Afasta de mim esse. E se é possível que passe por mim sem que eu beba, contudo não o que eu quero, mas o que tu queres. Na sede Nosso Senhor, na cruz Nosso Senhor grita, tenho sede. Por quê? E depois de ter tomado do fruto da videira, não exatamente do vinho, o que seria esperado do último cálice, mas do vinagre, que é o fruto azedo da videira, né? Abre aspas, o vinho apodrecido, diz, tudo está consumado. Opa, terminou de tomar um cálice. Tudo está consumado. Depois a gente pode fazer uma catequese sobre isso. Mas quer dizer, então, o que eu estou querendo dizer é, existem sinais na Antiga Aliança que prefiguram os sacramentos da Nova Aliança, existem sinais do ritual judaico que Nosso Senhor assimila e transfigura, dando um sentido novo, e é bom nesse sentido até a gente conhecer alguns elementos da liturgia judaica, né? Para a gente entender, né, ao mesmo tempo origem e ao mesmo tempo a novidade do culto cristão. E, bom, à medida então do que a gente pode perceber as origens, é bom que a gente conheça esses elementos ali, para saber quais relações, né, existem então entre o culto da Nova Aliança e o que o preparou. É o culto na Antiga Aliança, né? Muito bem. Então, nos sacramentos, a igreja assume, né, símbolos e realidades do mundo material, da vida social, símbolos estabelecidos e gestos estabelecidos por Deus na antiga economia e transfigurados, assumidos e transfigurados por Jesus, Nosso Senhor, na nova economia. É tudo isso que a gente utiliza para se endereçar a Deus, para celebrar a nossa salvação. Faz isso de uma forma dialógica. Ou seja, as celebrações dos sacramentos são feitas de um modo relacional. Na história da salvação é assim, né? Deus entra em diálogo com Abraão, manifesta a sua palavra e depois convida Israel a uma resposta. Convida a uma adesão livre, que é por isso mesmo uma resposta de fé. Existe então uma relação sendo estabelecida, um diálogo e uma relação sendo estabelecidos.
E assim também acontece, não só na história da salvação, não só a respeito do conteúdo da fé, senão também a respeito da vida e da graça derramada. Se tu soubesses quem é que te pede de beber, tu é quem me pedirias e eu te daria a água que jorra para a vida eterna. Mas então, hein? Ele entra em diálogo com ela e diz, tu é que me pedirias. Quer dizer, quer gerar nela, né, essa resposta, essa necessidade, eu me abro, eu quero. Mas foi ele então que, em primeiro lugar, procurou o assunto, né? Procurou a oportunidade, se pôs à beira do poço, abrindo o diálogo, né? Dá-me de beber. Era o evangelho do último domingo. Então, as celebrações da liturgia acontecem a modo dialógico. Existe a liberdade e a ação de Deus e a convocação da liberdade e a proposição da ação dos homens também. Nós tomamos parte como uma assembleia viva, como membros vivos de Cristo. A nossa liberdade é demandada, né? Nós não somos espectadores da obra da salvação. E não somos espectadores da liturgia. Deus, na nossa história pessoal, se revela, quer ter experiência conosco, quer que façamos experiência dele e está demandando o exercício da nossa liberdade, a nossa colaboração, a nossa participação pessoal. Pois bem, se isto é verdade na nossa história de salvação pessoal e comunitária, não eclesial, o modelo disto no Novo Testamento é a Virgem Maria, faça assim. Também dentro da liturgia, dentro das celebrações é assim. Nós não somos espectadores. Nós somos celebrantes, participantes vivos. E, aliás, a própria celebração, ou as próprias celebrações, transcorrem de uma maneira dialógica. É como um encontro, né? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Existe uma saudação, né? Daquele que age na pessoa de Cristo, cabeça, e ministro também de todo o corpo da igreja. A graça esteja convosco. O amor de Cristo nos uniu. Quer dizer, percebem? As respostas dentro da liturgia não são um mero texto, né? Um mero ritual, digamos, pensado, estabelecido e determinado. A gente tem que responder isso. Por que a comunidade fala dentro da liturgia? Por que responde dentro da liturgia? Porque dentro da nossa relação, do nosso trato com Deus, Deus fala, nós ouvimos e somos demandados a responder. Nós fazemos na liturgia, então, aquilo que é a síntese. Nós exprimimos, pela maneira como celebramos, qual é a nossa postura e nosso lugar de fé em relação a Deus, em relação a Jesus Cristo, em relação ao Espírito de amor e em relação uns com os outros. É verdade, Deus quer entrar em diálogo pessoal conosco, a samaritana, por exemplo, do último domingo, entre em relação e trato amistoso e pessoal, verdade. Cada um é chamado a responder em primeira pessoa. Eu creio, sim. Mas a fé nós a recebemos da igreja, na igreja, pela igreja. Isso quer dizer então que nós recebemos a fé de uma família, né? De um corpo vivo, do qual nós começamos a fazer parte, com o qual nós nos relacionamos e estabelecemos, né, relações entre nós que não são acidentais, não são fortuitas, casuais. O fato de que nós estejamos reunidos e, digamos assim, né, bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo, é a nossa própria identidade de igreja. A palavra igreja significa isto.
kahal no hebraico, né? Convocação. Eclésia no grego, eclesia no assembleia, povo reunido. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Essa é a nossa própria identidade como igreja. E depois é a nossa situação, não só como assembleia celebrante, mas como povo ao qual Deus se dirige. Se dirige singularmente a cada um de nós. Bate a porta do nosso coração e está demandando uma resposta, uma adesão pessoal, verdade. E nos trata, e nos recebe, e nos congrega na unidade da sua família, do seu corpo. Existe um sujeito pessoal que é chamado a responder a Deus? Verdade. E existe também um sujeito comunitário chamado a responder a Deus, chamado igreja. Eu creio. A nossa mãe crê. Eu amo. A nossa mãe ama. Eu vivo de ti. A nossa mãe vive assim. E quanto mais estas coisas sejam verdade em nós, pessoalmente, seus membros, tanto mais nós estamos unidos a ela. Quanto menos sejam verdadeiras, apesar de que nós estejamos incorporados à igreja, tanto menos vivemos como seus filhos. O Papa Francisco, né, lá na Desiderável, número 51, número 53, diz assim: ao falar desse assunto, né, qual assunto? O fato de que as próprias celebrações se desenvolvem como um diálogo de fé. Ao falar desse assunto, somos levados a pensar que só diga respeito, não essas ações e palavras da liturgia, das celebrações, que só diga respeito aos ministros ordenados, que desempenham o serviço da presidência. Na realidade, porque inclusive, assim, o modo, né, como se desenvolvem as ações, coloca, assim, digamos, mais em evidência o ministro. E poderia, para nós, acontecer a tentação, né, ou o risco de pensar que nós sejamos protagonistas. E não somos. Ao falar desse assunto, somos levados a pensar que só diga respeito aos ministros ordenados que desempenham o serviço da presidência. Mas a realidade é uma atitude, essa atitude dialógica, a expressão por ações e palavras, é uma realidade que todos os batizados são chamados a viver. Continua o Papa. Penso em todos os gestos e palavras que pertencem à Assembleia. O reunir-se, o avançar em procissão, o estar sentados, de pé, de joelhos, o cantar, o estar em silêncio, o aclamar, o olhar, o ouvir. São muitos os modos com que a Assembleia, como um só homem, participa da celebração. Respondemos a uma só voz, cantamos a uma só voz, agimos, né, gestualmente, nos colocando de joelhos ou em pé, etc., juntos. Pois bem, são muitos os modos com que a Assembleia age como um só homem e participa na celebração. Bendito seja Deus que nos reuniu. E nós nos expressamos assim com uma unidade admirável, né? Pois bem, realizar todos juntos o mesmo gesto, falar todos juntos a uma só voz, transmite a cada um a força de toda a Assembleia. É uma uniformidade que não só não mortifica, ou seja, não nos anula, né, a nossa identidade, a nossa individualidade. Não. Pelo contrário, educa cada fiel a descobrir a unicidade autêntica da própria personalidade. Não em atitudes individualistas, mas na consciência de fazer parte e de ser um só corpo. Como? Bom, à medida em que este sujeito único desta Assembleia reza a Deus, canta a Deus, responde a Deus na fé, e etc, etc, se exprime, etc, eu sou parte dele. Na voz desse sujeito único, vai a minha voz. Nos gestos desse sujeito único, vão a minha voz. Quer dizer, a minha individualidade está colocada. E ajuda esse sujeito único a se expressar, né?
não é diminuída, não é anulada por ele. É da soma delas que justamente esse sujeito se manifesta como um corpo único, identificado. Não se trata de seguir um protocolo de boas maneiras litúrgicas. Ou seja, não se trata de nós sermos propriamente só, digamos, adestrados, né, na conduta. Ó, tem de fazer tal jeito, tem de... Bom, trata-se antes de uma disciplina. A palavra está usada entre aspas. E o Papa continua, no sentido utilizado por Guardini, esse autor que ele citava antes também. Ou seja, o que é disciplina no sentido que Guardini utiliza? É se o gesto é utilizado, observado com autenticidade, se nós estamos vinculados com ele, interiormente sintonizados com aquilo que nós estamos fazendo, isto nos forma. Ou seja, nós não somos uma massa adestrada e inconsciente enquanto faz exteriormente certas condutas. Ao contrário, são gestos e palavras que põem ordem dentro do nosso mundo interior, fazendo-nos viver sentimentos, atitudes, comportamentos. Exemplo. Quando nós nos ajoelhamos, né? Que tipo de atitude interior que o nosso estar ajoelhados quer fomentar dentro de nós? Adoração, senso, né, da transcendência, do sagrado. Não é propriamente só o ato mecânico, né, assim, de estar de joelhos. É o que o gesto, enquanto linguagem corporal, quer exprimir e formar dentro de mim. Claro, ele quer ser tradução externa de algo que já existe aqui. Mas é verdade também que ao fazer, se antes eu não estava exatamente refletindo, ou consciente, ou atento, ao fazê-lo, se ele não procede já disto, ao fazê-lo, ele pode me ajudar a formar, a me dispor interiormente para aquilo que eu não estava interiormente disposto. Quantas vezes a gente vive isso, né, na oração pessoal? Diz assim, olha, talvez naquele momento em que a gente se coloca em oração, ou naquele momento em que a gente é reservado à oração, talvez se sinta disperso, árido, sem vontade de rezar. E às vezes a simplicidade, não? De um sinal da cruz bem feito, ou a humildade de se colocar de joelhos, o tipo, né, e o modo com que nós começamos a tratar com o Senhor, com as nossas palavras, sejam elas vocalizadas, né, com som audível, sejam vocalizadas só para dentro de nós, vai gerando em nós aquele senso e aquela atmosfera apropriada para a oração que até ali nós não tínhamos. Né? Digo assim, que até aquele momento estava difícil obter. Né? Quer dizer, é verdade, o Espírito pode impregnar a nossa matéria, né? No sentido de, e a gente fala isso em tantos aspectos, né? Olha, eu somatizei. Quer dizer, eu trouxe para o corpo aquilo que, sei lá, que me entusiasma, que me alegra, ou ao contrário, que me entristece, que me prejudica, que somatizei. É o Espírito se imprimindo na soma, né? Na carne, na matéria. E o contrário é verdade. Utilizando bem o corpo, né? Ele pode ser veículo a ajudar também a modular bem, a educar bem o nosso interior, a nossa alma. Cada gesto e cada palavra, continua o Papa, contém uma ação precisa
que é sempre nova, porque encontra um instante sempre novo da nossa vida. Os gestos, considerados mecanicamente, são sempre os mesmos. Mas nós que os realizamos não somos sempre os mesmos. Não estamos todos os dias iguais. Ao longo do percurso da vida não somos as mesmas pessoas. Digo, num sentido somos as mesmas pessoas e num outro não somos. E portanto, mesmo que exteriormente os gestos sejam os mesmos, talvez as palavras sejam as mesmas, é possível que nos eduquem de uma forma sempre nova. Porque nos encontram num instante sempre novo da vida. E continua o Papa. Explica o que quero dizer com um exemplo simples. Ajoelhamo-nos para pedir perdão, para vergar, para dobrar o nosso orgulho, para entregar a Deus o nosso pranto, para suplicar uma intervenção sua, para lhe agradecer um dom recebido. É sempre o mesmo gesto, o de ajoelhar-se, que diz essencialmente o nosso ser pequenino diante de Deus. Todavia, feito em momentos diferentes da nossa vida, plasma a nossa interioridade profunda para depois se manifestar exteriormente na nossa relação com Deus e com os irmãos. Também o ajoelhar-se, diz o Papa, deve ser feito com arte, quer dizer, com uma plena consciência do seu sentido simbólico e da necessidade que nós temos de exprimir com esse gesto o nosso modo de estar na presença do Senhor. E não só na dele, Quando nós nos lembramos, por exemplo, na Quinta-feira Santa, com aquele o ritual, o gesto do lava-pés, o fato de que o Senhor se dobrou, se inclinou sobre os seus e que disse, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, e nós nos lembramos então dessa atitude de serviço, de abaixamento também, de uns diante dos outros. Bom, quantas coisas, de quantos momentos diferentes, de quantas maneiras diferentes isso pode nos encontrar ao longo da vida. Se isso tudo é verdade para um simples gesto, diz o Papa, quanto mais não será para a celebração da palavra? Que arte somos chamados a aprender, ao proclamar a palavra, ao escutá-la, ao fazê-la inspiração na nossa oração, ao fazê-la tornar-se vida. Tudo isso merece o máximo cuidado, não formal, exterior. Não se trata da gente se adestrar, mas vital, interior. Porque cada gesto e cada palavra da celebração, expresso com arte, forma a personalidade cristã de cada um e de toda a comunidade. Porque como um sujeito único, ela se expressa assim também, gestualmente. Então, esse encontro dialógico, esse encontro assim, dialogal, se estabelece por meio de ações e palavras. Nas ações litúrgicas, a palavra de Deus é lida em abundância, é proclamada em abundância, é parte integrante das celebrações da igreja, parte integrante e indispensável. Não é acessório. O lugar da escuta e do anúncio da palavra de Deus, portanto, na missa e dos sacramentos, é de primeira importância. E por isso, tudo que se refere a ela, um livro próprio da palavra, seja o lecionário, seja o evangeliário, a sua veneração. Vocês já viram, quando a missa tem incenso, na hora da proclamação do evangelho, o padre incensa os evangelhos. É Cristo mesmo quem vai falar. São os livros da vida e das ações de Cristo, nosso Senhor. São trazidas, são portadas luzes, próprias para este momento. Ele é a luz do mundo e nos ilumina pela sua palavra, pela sua proclamação. O lugar da proclamação da palavra é um lugar à parte. É um altar à parte, É um ambão, a gente chama assim. O modo da sua leitura deve ser um modo audível e inteligível. O modo como é feito deve ser qualificado, deve ser um modo capaz de impregnar do seu sentido os corações daqueles que creem, daqueles que ouvem. Depois, a continuação da palavra proclamada, a homilia, o comentário que prolonga a proclamação, é preciso que alimente a fé. E não só que alimente, porque os fiéis não são uma comunidade passiva, meramente, numa postura meramente passiva enquanto escutam, mas devem escutar,
refletir, se alimentar e se disporem a partir da homilia. Né? É preciso que ela nos mova. Digo, né? A dar um passo a mais em relação, sei lá, à compreensão, à própria fé no mistério eterno de Deus, ótimo. Mas também que nos mova em relação a algum compromisso de oração, de conversão, de virtude, de abandono, de pecado, tantas coisas. Quer dizer, é preciso que... Como me fala? Como me encontra? O que me solicita? Que tipo de resposta me demanda? É por isso que eu enunciava já aqui, né, no último domingo à noite, essa experiência que eu quero fazer mesmo. Não são todas as... Eu dizia, né? Em momentos diferentes da vida da comunidade, percebam isso. Vamos lá. E com isso eu prometo que eu termino hoje. Do mesmo jeito como acontece no processo de formação de uma pessoa humana, em que nós vamos dando, né, oferecendo coisas diferentes à medida do progresso daquela pessoa, da possibilidade, da capacidade daquela pessoa, e sempre, né, verificando as suas circunstâncias para saber, e a sua própria identidade pessoal, né, para saber o que oferecer e como melhor, né, explorar as potencialidades daquele indivíduo, daquela pessoa. Assim também é verdade que, em certo sentido, nós somos um só corpo. É a Igreja de Cristo, sempre a mesma, ok. Mas e se a gente se acostumasse a pensar também, aqui vai uma coisinha, nas nossas comunidades, primeiro nas paróquias, tá? E depois, em cada uma das comunidades de uma paróquia, como pessoas distintas. E são assim. Estão em estágios de vida diferentes. Têm necessidades diferentes. É sempre a mesma igreja. É sempre a mesma esposa. Mas acontece assim. São pessoas diferentes, com necessidades diferentes, estão em estágios de vida diferentes e por isso têm demandas diferentes. É sempre a mesma esposa. E, portanto, não existe uma forma única. Claro, existem pressupostos, né? Existem pilares da ação pastoral, certo? É sempre a mesma fé que nós anunciaremos. São sempre os mesmos sacramentos que nós celebraremos. É sempre a mesma vida moral que nós educaremos os fiéis. É sempre o mesmo trato divino, né? Na oração e tudo isso que nós procuraremos desenvolver. Mas as repercussões concretas disso são muito distintas. A interação, não, entre o ministro e a comunidade, o pastor e a comunidade, vai dar origem a uma série de uma vivência que não é uniforme. Primeiro porque os ministros não são iguais. São sempre Jesus, né? Mas as características humanas são sempre Cristo, quer sejam quem sejam. Mas as características, as qualidades pessoais dos próprios ministros são muito diversas. Muito diversas, né? E isso, naturalmente, estabelece, então, já situações e possibilidades diferentes. E depois, o estágio de vida, vamos colocar assim, por muitos motivos, desde maturidade na fé, desde estágio do desenvolvimento daquela própria comunidade, estágio de amadurecimento cristão daquela própria comunidade, seja de tempo mesmo, né? Porque às vezes maturidade de desenvolvimento da fé não significa que a comunidade exista há muito tempo. E nem quer dizer que uma comunidade que exista há muito tempo seja madura na fé. Às vezes não. Mas percebe? E se a gente se acostumasse a pensar também sobre isso, né? Que as comunidades em si mesmas, as paróquias, são um sujeito, né, como as pessoas que têm estágios de vida diferentes e, enfim, e assim por diante, né? E que a interação entre o ministro, né, o pastor e a comunidade produz um tempo que é único. Que, se for bem vivido,
digo, com aquela sintonia, com aquela comunhão, com aquela unidade vinda do Espírito de Deus que age nos pastores e no rebanho e os endereçam reciprocamente, se for bem vivido, aquele tempo que é único é um verdadeiro kairos, né? Para todos, ministro, comunidade, etc. Todo mundo. E vai todo mundo sair dali enriquecido por Deus, não? Eu digo, o ministro, a comunidade, etc. E não se deve ficar, depois daquele momento acontecido, né? Digo, de uma forma saudosa, olhando para trás, né? Como se Deus não continuasse a agir e a empurrar e a formar e a querer propor, inclusive, tempo, aprendizado, experiência nova. Tanto à própria comunidade quanto ao ministro que chega dali, de repente, com outra bagagem, com outras qualidades, com outra... Né? A interação é única. Né? Enfim. Voltando. Por que eu estava comentando isso? Por que eu abri para falar sobre isso, meu Deus? Eu vou recapitular e fechar. Porque a gente estava falando sobre o lugar da proclamação da palavra de Deus, né? E eu dizia, eu já anunciava isso agora no último domingo, na missa da noite. Quero abrir agora no tempo pascal, às quartas-feiras à noite. A gente faz a experiência durante o tempo pascal, ver como é que vai ser. Uma experiência de oração mesmo, 1 hora de oração que seja 1 hora de Lectio Divina. Leitura orante da palavra. Como? Nós estaremos assim, reunidos assim, juntos, né? Todos à escuta de Deus. Todos parando um tempo, como corpo vivo, né? Digo, como paróquia, como corpo vivo, escutando a palavra e deixando-nos formar por ela. Qual? A do domingo seguinte. De tal forma que a nossa comunidade, né, se habitue e aí, em cada fiel, mas como comunidade também, como um corpo vivo, como um sujeito único também, se preparando para o encontro com o Senhor no dia específico e mais próprio da ressurreição, que é o domingo. Então a gente, no meio da semana, no meio das nossas situações e tudo isso, das nossas correrias, para e se abre, né, ao evangelho do domingo seguinte, à liturgia, né, da palavra do domingo seguinte, e se deixa iluminar por isso. E para 1 hora, né, para fazer, conforme os passos tradicionais da Lectio Divina, da leitura orante, né, contemplativa, meditativa das Escrituras, aquela 1 hora de oração. Que seja para a nossa refeição, para o nosso proveito espiritual e, ao mesmo tempo, também que nos ajude a ir preparando, né, terreno, ambiente, ao longo da semana, para aquela graça, né, da celebração do domingo, que seja ainda mais proveitosa para nós, né, à medida do que nós já nos preparamos e rezamos interiormente, né, com o tema daquele domingo. Então, é uma experiência que quero começar a propor e vivermos juntos, né, agora dentro do tempo da Páscoa, nas quartas-feiras à noite. A gente começa na quarta-feira da 8ª de Páscoa, preparando então o segundo domingo da Páscoa, que é o domingo da misericórdia, né? E assim por diante. A cada semana, a gente, na quarta, às 7h30, se encontra aqui, 1 hora. Hora para começar, hora para terminar. 1 hora rezando. Não vai ter homilia nesse dia. Não tem pregação da palavra. Tem a condução por parte do padre de uma oração comunitária, que é o quê? Nós todos, marcando tempo, inclusive, para isso, tal, como um exercício mesmo, né? Com método, né? Como a gente faz outras atividades. A gente vai se colocar à escuta, né, de Deus. 1 hora, né? Preparando a liturgia do domingo. Então, já fica aqui um spoiler. Eu já fiz um primeiro chamado sobre isso no último domingo, né, na missa da noite, que foi a missa da noite, que foi a nossa que celebrei. Mas a gente vai falando sobre isso e fazendo os avisos para fazermos juntos essa experiência, né, comunitária. E aí, às quartas-feiras... Bom, terça-feira já tem o curso de catecismo. Quarta-feira a gente tem a Lectio Divina, como essa oração comunitária. Quinta-feira é a adoração do Santíssimo, né, já é nossa oração comunitária também.
E, enfim, né, a gente vai se expondo, né, progressivamente a Jesus Palavra, a Jesus Eucarístico. Jesus Palavra, Jesus Eucarístico. Para a missa de cada dia, mas especificamente para a nossa Páscoa semanal, que é o domingo.